Olá, pessoas! Estamos ao vivo, estamos começando um novo episódio aqui do Pode Ler e Escrever e comigo o Marcos Ramos, ele que já participou do Pode Ler e Escrever há mais de 2 anos, mais especificamente em agosto de 2022. Isso vai ser um papo super legal porque diversas mudanças na trajetória, na carreira do Marcos ocorreram desde aquela época. E o podcast ele estava com 1 ano de existência, estava bem jovem ainda, então aqui também mudou muita coisa. Então vai ser uma conversa bem interessante, faremos vários paralelos aqui. E para quem não conhece, não assistiu aquele episódio, não sabe quem que o Marcos ele é um produtor de conteúdo literário há vários anos, ele também é escritor e tem uma novidade para trazer para a gente aqui de uma nova edição de um livro já publicado. Eu quero saber em detalhes aqui sobre tudo isso. Bom, Marcos, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Estou muito feliz em retornar, né, a essa grande família, né? A Juliana aumentou assim de tamanho de lá para cá, com novas pessoas, etc. Vocês que acompanham também sabem muito bem. E eu considero, né, que cada autor que passa aqui, né, complementa mais essa família. Então, estar inserido aqui novamente, né, me faz se ter uma vibração nostálgica, uma vibração, sabe, alegre de poder voltar e ver tanto a evolução do poder escrever, como também, né, realmente analisar essa mudança, né, que teve. E eu gosto bastante de poder voltar àquele episódio lá em agosto de 2022, Uhum. né, ver o que eu estava sonhando, o que eu estava querendo, e hoje poder ver o que é que bateu, o que é que não bateu, o que é que eu melhorei, o que eu preciso melhorar. Então, a gente estamos em constante mudança. Então, voltar para cá é muito legal. Que bom, que bom. Fico feliz também com o seu retorno. E eu queria começar por um ponto que, naquela época, né, o grande motivo, vamos colocar assim, né, o que me chamou a atenção para te colocar participando do Pode Ler e Escrever foi o seu trabalho como influenciador literário, né, o seu trabalho na divulgação de autores independentes. E como bom produtor de conteúdo, né, tudo aquilo que você faz mudou bastante e vai mudando de forma constante para a gente acompanhar as mudanças de redes, né? Naquela época a gente, um exemplo, mal tinha um TikTok, por exemplo, né? Então a gente teve mudança comportamental ali né? Não só dos criadores de conteúdos, mas também de quem consome os conteúdos das redes, né? Então vamos fazer um paralelo assim, já explicando também o que é a breve história, dos projetos dentro da breve história também, como que era o Marcos produzindo conteúdo lá atrás, não falo no início, mas né, com 2 anos a mais de produção de conteúdo, desde 2022 até agora, 2025. O que você faz e essa evolução, né? Como que tem sido? Assim, conservou um pouco, né? Eu ainda continuo publicando, né? E falando um pouco sobre esses autores independentes. É tanto que eu fico muito feliz que nesses últimos 2 meses, alguns de 2019 e 2020 voltaram a falar comigo no sentido de que estão voltando novamente à produção, novas edições. E uma dessas edições, pessoal, eu vou ter um blurb, um comentário na capa, né? Eu participei da primeira, fui um dos primeiros leitores, que é o caso de Três Povos da Alexandra Lazari, por exemplo. A Fábio também está voltando com tudo. E eu fico feliz que esses autores lá do início, né, que eu acompanhei as obras deles, etc., Legal. do início, estão aí, né, ganhando editais, ganhando realmente um grande reconhecimento, né, e tem essa minha imagem, né, que no início era apenas, como você falou, essa preocupação com os independentes, mas agora eles estão em patamares maiores, etc. Então, Legal. eu gosto bastante dessa evolução. Em breve, até, pessoal, quando esse episódio estiver lançado, não sei quando você vai ouvir, mas procura depois a nova capa Três Povos, que vai ter o meu Uhum. comentário lá. Eu continuo, gente, falando também de literatura brasileira em geral, né? Meu conteúdo é 85% só voltado na literatura brasileira. Só que nesses últimos anos, principalmente ano passado, eu fiquei uma pausa por conta da universidade, né? E eu comecei a focar, ver uma ideia assim
totalmente banal, de trazer mais essa cultura local, né? Eu sou paraibano, quis trazer mais a Paraíba para cá que eu não conhecia, né? E quando eu falo Paraíba, eu não falo do cânone, falo realmente do contemporâneo, do jovem, dos escritores que estão aqui vivos. E Uhum. eu tinha um preconceito que era só poeta na Paraíba, né? E eu percebi que não, tem romancista aqui muito legal. Então, eu fui trabalhando com eles, né? Assim, como eu falei, eu sempre trabalhei com projeto em geral, no sentido de sempre fiz projetos para editoras, lives com os autores, divulgação, né, com os independentes em geral. Mas esse projeto paraibano, exclusivamente, ele é que para mim tem muito mais êxito no sentido de Uhum. fazer evento literário, participar com livrarias locais, juntamente com a Academia de Letras, por exemplo. Então, é tudo muito junto, sabe? E eu percebo hoje que o A Breve História tem esse lance, né? Mas, Uhum. obviamente, eu estou com novos planos em breve para futuros autores, mas não necessariamente paraibanos, né, em geral. Eu quero retornar com esses que passaram para saber como é que eles estão hoje. Eu vou Sim. trabalhar uma dinâmica com eles, espero que dê certo. Então, eu ainda sou apaixonado pela literatura brasileira. E, e o podcast da Breve História já existia naquela época? Quando você até falou do exemplo de um livro, né, que você divulgou também, e eu vejo muito, não sei se você pensa assim, mas são conteúdos muito complementares, né? Você ali divulga o autor, você publica uma resenha, uma sinopse, mas às vezes dá aquela vontade de ir mais a fundo, né? Eu, pelo menos, eu gosto muito da literatura nacional porque eu li um livro de autor nacional. Muitas das vezes a gente quer comentar com alguém sobre o livro, né? A gente quer ir além, e ninguém melhor do que o próprio autor. Então, acaba que é uma forma de complementar. E o leitor também, para ele é interessante, né? Ele vai muito além de um post na rede social. Já Sim. existia naquela época? Quando você criou o podcast, qual que foi o objetivo também? Engraçado, eu fiz uma tentativa na época, mas não deu certo, eu não sabia mexer, não sabia o que fazer. Então, eu deixei que essa ideia, como naturalmente as minhas ideias vêm, eu deixo elas envelopadas, em algum momento eu posso abrir. É tanto que Sim. naquela época eu tinha um canal, então meu canal era muito ativo, né? E eu fazia muito resenhas de ficção científica, de mistério, né? Isso O no Lucas, YouTube, um canal no YouTube, você fala. isso, Ah, no canal do YouTube, exatamente. É tanto que o Lucas está até aqui no bate-papo, né? Ele me fez uhum. recordar, ele também é um livro de zumbi maravilhoso. Tô até esperando, Lucas, se estiver me ouvindo a continuação. Mas eu trazia esses autores independentes porque eu fiquei pensando, de uma certa maneira, quando eu migrei do Instagram para o YouTube, como é que eu, que também naquela época era independente, depois é que eu me tornei editorial por conta do concurso, Uhum. mas eu queria também ser lido, ser assistido, ser ouvido. Então, Uhum. eu acredito que o YouTube seria a melhor plataforma para isso. Sim. Então, de uma certa maneira, eu criei, né, o YouTube. O Spotify era um sonho, só que era um sonho que eu sabia que não tinha muita capacidade de desenvolver, mas eu sabia que em algum momento ia acontecer. Então, migrar para mim é algo que eu consigo fazer de boa. Tem pessoas que não conseguem se Sim. adaptar com mudar, né? A mudança assusta, mas para mim, gente, mudar é necessário. Então, eu falo de mudar Sim. de estética, mudar de leitura, mudar de visual, eu falo em questão de Instagram. Né? Eu acho que para mim uma breve história é isso, é uma busca de mudanças, Uhum. né, imensa. Contínua, constante, terão várias futuras ainda, com certeza. Exatamente, exatamente. É tanto que se assim, pessoal, vocês pegarem as fotos das resenhas de Juliano, né? Eu comecei a ler Antônio Tempo. Antônio Isso. Tempo tem uma estética, gente, azulada, escura, uma coisa meio dark, assim. Hoje em dia acho que tá mais leve, tá uma coisa mais Uhum. cinematográfica, como os autores falam. Mas eu gosto, gente, da minha estética nova, sabe? Mas eu, assim, em geral, eu sempre gosto de mudar, né? Como é que eu posso evoluir meu diálogo, meu trabalho, para além de uma foto, para além de uma resenha, para além, né, Ó, o Lucas aqui, de deixa até um recadinho pra gente, ó. querido, dois queridos, maravilhoso, eu amo o Lucas, gente. O livro de Apocalipse dele é maravilhoso. E assim, em geral, como a gente pode mudar isso para mudar, né? Porque assim, tem pessoas que falam, Marcos, o teu conteúdo
O Spotify para mim é mais agradável, porque eu tô lavando Uhum. louça, tô fazendo alguma Sim. coisa, tô varrendo. Então, um autor nacional já ganhou. Ah, mas Marcos, eu gosto mais do teu conteúdo no Instagram por conta das tuas fotografias. Então, assim, eu quero misturar e levar os atores nacionais para vários lugares, entendeu? E eu, com a minha maneira básica, mais criativa, extrovertida, onde eu posso criar, recriar, brincar com o autor. Então, é isso, assim, acho que meu trabalho das mudanças é isso. E acaba que a cada mudança reflete um pouco dessa mudança do Marcos também, né? Que é uma pessoa que está, todos nós, né? A gente está, não falo nem só em evolução, mas em mudança. Os nossos gostos mudam, nossas preferências, e isso reflete muito na arte, né? Então, hoje você às vezes tem uma estética ali de conteúdo que você acha que é linda, maravilhosa, mas ano que vem você pode achar que não é tanto assim, você quer mudar de novo. E assim vai. Então, é uma forma de representar muito a sua personalidade, né? Que muda, né? Enfim, a gente vai tendo preferências novas, conhecendo os novos livros, né? Enfim. E, e aí você ainda estuda, né? Você ainda está na faculdade de letras, correto? Isso, Você já estava isso. estudando na época? Ou Não, estava começando, ou. naquela época eu falei assim, Juliana, eu quero fazer letras na Federal. Mas era um sonho que estava vindo. Eu tinha feito o Enem em Sim. janeiro, a Hum, entrevista tinha feito, mas eu estava esperando o resultado aí. Não tinha essa ideia de que eu ia para Federal, estudar letras, que era o meu sonho. Então, tava era distante apenas. ainda, né? Tava só no Era, sonho, né? tava só no sonho ali, tava meio que só estudando ali, me preparando, né, para acontecer, né? E como a gente gravou em agosto de Uhum. 2022, né, depois, é porque nessa época a gente foi pós-pandemia, então tudo mudou as datas É. do Uhum. Enem, né? Então recordem disso, tá? E depois, tipo, 20 dias depois da entrevista com o Juliano, saiu, né, o resultado e eu passei para letras francês. Então comecei com francês e amei desbravar a literatura francesa. E era Mas uma aí língua nova pra você? Sabia alguma era coisa? isso, era uma língua nova, tive que aprender do zero, né, um Legal. pouco ali do francês, mas eu estudei muito Perrault, os contos de Perrault, que é Chapeuzinho Vermelho, Gato e Botas, Uhum. mas a gente lia o original, então eu amei Que legal. estudar essa base. E depois eu vou para português, que é onde, né, onde eu Você estou queria hoje. mesmo, né? Isso, e tudo mais. E sabe o que eu acho mais interessante, pessoal? Que eu via muito, e esse era meu medo. Eu via amigos que fazia determinadas universidades que eles meio que paravam o perfil literário por um tempo para focar na Uhum. universidade, por conta da demanda, e depois voltavam. Hoje em dia eu fico feliz que até os meus professores acompanham uma breve história, né, por conta do Ah, que projeto. legal. Então eles, Legal. de certa maneira, hoje mesmo, né, na data da gravação, teve aula de literatura e a professora citou ali a Cibele, que é uma autora paraibana do interior, mas que Cibele está viajando vários Hum. países pela sua literatura paraibana. Ela foi para a Argentina nos últimos meses. E tipo, a Cibele passou do meu projeto, uma amiga minha, né, a gente se encontra e tudo mais. E a professora, de uma certa maneira, ela cita, né, o projeto para outras pessoas, outros estudantes de letras conhecerem também essa literatura que a gente chama de decolonial, né, que é Uhum. fora do cânone, ou seja, uma nova visão de Sim. literatura, né, e a gente trabalha isso. Então, trabalhar com meus professores, pegar a indicação deles, né, estimular referências para o meu trabalho, é uma maneira é um elo, né, que eu junto e eu não consigo dizer assim, uma breve história é só o hobby e fora de Uhum. estudo. Eu posso também misturar os dois lados, porque literatura está caminhando Sim. entre os dois. Então, eu gosto bastante. Uma dúvida. Era até a próxima pergunta, porque você está fazendo uma faculdade, né? Um curso que ele é mais tradicional, né? Sim, Letras, né? Não é nada de área de tecnologia, de comunicação, publicidade, jornalismo, nada disso. E ao mesmo tempo, né? Você trabalha com tecnologia, com digital e tudo mais. Mas meio que você já respondeu. Como que você consegue conectar, né, as duas áreas? E pensando assim, né? Você vai formar, a ideia é lecionar, ser professor de literatura, você ainda pensa conectar mais ainda o seu trabalho digital na sua profissão? sim, é tanto que muitas vezes eu fico pensando sobre isso, né? E alguns professores dão ideias, algumas vezes só dá um suspiro assim de como
que na universidade, não sei vocês, não sei se vocês estão ouvindo, assistindo, são de outras universidades, mas aqui na UFPB, na grade de letras, a gente tem uma cadeira de letramento digital, né? É que Uhum. a gente pode trabalhar essa literatura no meio digital com esses adolescentes, é focado mais em adolescentes. A gente vai passar um tempo estudando essa cadeira. Então, eu acho legal que muitas vezes a universidade também tem essa abertura para a gente trabalhar com isso, né? Porque gente, de uma certa maneira, a gente se mantém no tradicional, porque a escola tem a sua estrutura, né? Seu sistema, podemos dizer. Sim, Então, o ensino tradicional ele vai ser mantido, mas, logicamente, né, dependendo da situação, do contexto e da atividade, inserir essa minha área, que agora eu posso falar, né, de acordo com os autores, artística, sim. é, de uma certa maneira, legal, é lúdica, né, as pessoas conseguem Uhum. entender mais. E eu sou muito criativo para muitas coisas, né, tanto que eu fiz uma palestra de uma professora me convidou para falar sobre leitura no Brasil, e olha que interessante, gente, foi sobre a história da breve história no incentivo à leitura no Brasil, no Legal. sentido de como, né, um jovem teve essa ideia de transformar outros jovens, aí eu falei do meu clube de leitura, falei sobre os projetos que eu fazia desde antes com a editora Coerência, e finalizei com o projeto literário paraibano. Então, assim, como a Uhum. tecnologia é uma aliada, né, nesse sentido, não é exatamente uma vilã. E aí foi muito Uhum. bom os debates, né, de pessoas que ouviram, de pessoas do mestrado que escutam um projeto para desenvolver tarefas e pesquisa, então é tudo muito conectado, assim. Eu fico muito feliz que esse trabalho, né, que é árduo, né, gente, não é Uhum. fácil, trabalhar com mídias digitais e se elaborar projetos não é fácil, mas como tem um retorno assim, a gente tem vontade de continuar e melhorar. Sim. O negócio é que a gente quer melhorar e a gente não sabe se o próximo passo vai Uhum. agradar ou não o público, então eu me cobro muito por conta disso e Uhum. muitas vezes acabo me adoecendo também, de uma certa maneira. Sim. Acaba que um dos grandes problemas, né, de redes sociais de uma forma geral é justamente tem um lado de usuário, né, que é a dependência mesmo, né, do vício, né, agora cada vez mais os vídeos verticais, né, que você fica o dia inteiro passando ali assistindo, tem esse problema. E para quem produz conteúdo, é uma outra ótica, né, do outro lado ali da moeda, de você publicar algo e não ser bem recebido, né, pelo público, né? E às vezes a gente tem 50 comentários positivos, mas um negativo acaba que destrói a gente, né? É a minoria, é, a gente deveria deixar passar batido, mas não, a gente se preocupa com esse negativo, né? Acaba que Exatamente. é bem complicado nesse ponto. Mas é interessante que, pelo que você falou, por mais que vão ter futuramente algumas mudanças estéticas, editoria de conteúdo, mas é um caminho já bem trilhado, né? Já é um caminho que, é, pelo que você contou, né, eu entendo que tá muito bem claro na sua cabeça profissionalmente como que você vai seguir, né? Então, e a ideia é, né, juntar, né, lecionar com o trabalho digital, porque ajuda, eu imagino também na conexão com quem vai aprender com você, né? Que é uma dificuldade de uma geração tem de conectar com outra, né? E você estando ali na rede social, se atualizando, mudando, facilita esse caminho, né? Com toda certeza. E os jovens agradam, né? Eu recebi um comentário da filha do Egberto. Egberto, para quem não sabe, pessoal, é um autor aqui da Paraíba, bem conhecido, mas ele é mais voltado aos poemas. E a filha dele gosta de ficar olhando os conteúdos da Breve História. Eu fiquei perguntando por quê, o que é que admira ela, de uma certa Sim, maneira, ela ficar olhando horas e horas. Ela disse que as cores da Breve História são muito bem pensadas. São cores uhum, assim que mexem, que chamam a atenção. E aí é interessante como a arte chama a gente, né? De uma certa maneira, a arte no sentido em geral. Por que uma capa de um livro me chama a atenção? Por que uma capa de um filme me chama a atenção? Então acho que a gente pensar, né? sim, Além, de uma certa maneira, tipo, você pode ser um criador de conteúdo, você que está nos ouvindo agora, e tipo, você estimular uma identidade sua, de uma certa maneira, que também vai trazer, né? Essas pessoas para cá. Então, eu gosto muito de, como a gente já falou antes, né, de misturar ideias e gosto de tratar cores mais sim, frias, mas também cores mais,
mais fortes em algumas fotos. O do Juliano, por exemplo, eu utilizei cores mais bem dramáticas mesmo, né? Sim. Um laranjão, uma coisa bem apocalipse mesmo, para trazer essa energia da obra. Uhum. Então, todo o conteúdo e todo o projeto que eu faço tem sua identidade. Tanto que até o projeto Paraibano, a primeira temporada tem uma identidade, a segunda tem sua identidade, a terceira, entendeu? E a quarta Uhum. também tem sua identidade, porque é para quando a pessoa for olhar o perfil ou o Spotify, identificar que aquilo já é do projeto. Sim. Então, eu sempre penso nesse público que vai me ver, que vai me assistir, etc. Isso é muito importante que a estética, né, a forma de comunicar, é um dos principais fatores da pessoa apostar ou não numa leitura. Então, antes dela ler toda a legenda ou passar ali o carrossel para ver o que você escreveu sobre o livro, tem aquele primeiro destaque ali com a capa, com alguns elementos, com cores pensadas, igual você falou, que faz com que as pessoas tomem interesse na leitura. E para o autor independente, isso é essencial, porque geralmente é uma pessoa que não é tão conhecida e a gente tem que quebrar várias barreiras dos leitores, né? Do tipo, por que eu vou ler esse livro de alguém que eu não conheço? Então, quando tem esse zelo, né, esse cuidado estético, é fácil ou mais fácil conquistar o leitor, né? E, e aí, Marcos, a breve história, né, a gente está falando aqui da divulgação literária e tudo, como que você considera, assim, para você como um projeto, assim? É a breve história como o nome maior e dentro tem o Paraibanos, tem o podcast, como que você organiza, assim, tipo, como se fosse uma estrutura de empresa, sabe? Como que você organiza seus projetos todos? Pergunta difícil, Julia. Nossa, assim, gente, uma breve história hoje para mim é como uma maneira, é um válvula de escape, né? Uhum, Obviamente, de uma certa maneira, eu acho que quem começa, ou se você é uma pessoa que já acompanha muitos influenciadores literários, na outra entrevista eu comento também sobre isso, que eu sempre acompanhei, né, a Tati Feltrin, a Ju Cerqueira, mas ela sempre focava mais para um trabalho, né? E eu foco a breve história ainda como esse espaço onde eu me conecto com as pessoas, onde eu posso, como eu falei, criar, recriar. É mais um hobby, assim, mas assim, em uhum, geral, antes que, né, a Paraíba me chame de ativista cultural, né, também, não que eu não uhum, seja, mas não era esse slogan que eu queria para mim, né, mas tudo bem. É justamente onde eu posso, assim, realmente ser um autor e um leitor ao mesmo tempo. O autor, onde eu posso criar e elaborar projetos, e leitor, porque eu também estou lendo, né? Então, eu me faço os dois lados da moeda, né? E o A Breve História em si, hoje em dia, ele tem seu lado profissional, no sentido mais amplo, tem site, tem as publicidades, tem tudo, mas também tem um lado agradável, né? Legal de se fazer, é um tempo como eu falei para vocês, né, um hobby onde eu posso me desconectar um pouco da universidade, dos problemas pessoais, entendeu? Então, é uma válvula de escape em geral. E sim. eu espero manter ainda o meu perfil por um bom tempo. Se precisar algum dia parar por fatores de trabalho, né, ou a gente tá adulto demais para ser isso, que eu já ouvi Uhum. pessoas falando sobre isso, pelo menos eu vou ter uma memória ali, eu vou ter né, um lugar onde eu posso ver minha nostalgia em geral. Então, eu fico bem feliz com a Breve História, né, Uhum. caminhou por todos esses anos e ainda é uma mudança muito grande, sabe? E é desde quando que você tem um projeto? Desde quando que ele existe? Nossa, a Breve História, ele, de uma certa maneira, eu achava que não ia dar certo, então eu começo ali no meu perfil pessoal mesmo, postando. Uhum. Mas aí eu separo, né, e acho que foi ali em 2019. Então, Tem um bom eu tempo, né? já tem um tempinho já. É, acaba que você citou mais cedo a pandemia, né? A questão do Enem, as datas, o reajuste que a educação e outras áreas tiveram, né? Parece que 2019 e a pandemia parece que foi ontem, né? Mas já são 6 anos, né? Já tem muito tempo. Né? Exatamente. Então é curioso a gente pensar nisso. E Marcos, agora a gente pegando, né, a outra faceta sua que é de escritor, né? Você tem 2 livros publicados, é isso? A Nova Peste Negra e PS do seu Romeu Anônimo. É isso? Então, o PS, ele É. foi assim.
uma experiência. Eu digo que ela é uma cobaia, sabe? É um projeto piloto É, porque ali. eu ouço você falar muito pouco dele, né? Assim. Isso, eu não falo muito PS. E eu me recordo que, como é uma temática, né, LGBTQIAPN+, eu Uhum, apaguei gente da Amazon por um tempo. Depois a Amazon meio que voltou com a obra. Eu recebi, tipo, diversos comentários preconceituosos, no sentido de esculhambar a obra. Então, eu tava me descobrindo como autor ali, né? Eu começo no Wattpad, uhum, mas eu queria ver como era publicar um romance. Então, o PS foi um piloto. Foi onde eu pude imaginar o que seria fazer uma degramação de uma obra, como é que é escrever um livro. Então, eu não vejo ele como um livro meu publicado e etc., uhum, porque eu vejo ele como um piloto, sabe? Não em questão de comentários negativos e positivos que teve. Porque teve pessoas que leram e gostaram e tá tudo bem, mas eu vejo como um piloto. Então, esse é o meu primeiro livro que eu considero realmente meu tal. Foi O A Nova Peste Negra, que foi lançado aí em Não, 2020. eu entendo muito bem o que você está falando, porque o meu primeiro livro, né, que é o Lucas, A Esperança do Último, eu também tenho esse sentimento, que por ter sido meu primeiro livro, ele, acho que para quase qualquer autor, ele é muito experimental, né? A gente ainda entende pouco sobre escrever uma história, desenvolver uma narrativa, personagens e tudo mais. E no seu caso, ainda teve um fator, é, infelizmente, um fator problemático, que é os comentários preconceituosos, né? Então, às vezes as pessoas aproveitam da vulnerabilidade, né, de ser uma primeira obra do autor iniciante para, né, destilar ódio ali, preconceito, né? Então, eu acho que você ter tirado da Amazon, que é onde tem o maior volume ali de visualizações e vendas, é a melhor coisa para a gente se preservar, né? Porque isso pode até acabar com uma carreira de escritor, dependendo de como, né, você recebe esse tipo de, enfim, depoimentos ruins e tudo mais. E aí a gente, do PS pro A Nova Peste Negra, a gente tem um intervalo, como que você lidou, né, com esses resultados, encontrou ali, é, não forças, mas encontrou caminhos para amadurecer a escrita e publicar um outro livro. Como que foi esse período? Eu amo essa história, porque assim, o PS, ele vem, né, e eu acho, como eu falei pra vocês, foi quando eu me descobri e quando eu fui começar a criar. Mas aí se passa um intervalo de um ano, praticamente, então eu só Uhum, faço ler e etc. Eu amo contar essa história, né? Porque Rani, minha professora, o nome da minha professora é Rani Bach, tá? Quem olha no livro, que ela tá no livro também, acha que é um nome super inventado, mas é uma pessoa que uhum, existe, né? E é uma professora do IF, né? E Rani era assim, as aulas de Rani, eu não sei se ela vai me assistir, mas Rani, as suas aulas eram pós-almoço, era a tarde toda, dava um soninho e eram temas complexos, entendeu? era Temas difícil assistir, difíceis. né? Era assim, eu amava as aulas dela, mas eram aulas assim, isso acho que no segundo ano, né? Porque eu estudei o ensino médio e o curso técnico. E Rani ensinava ergonomia e biossegurança, etc. Então, eram aulas complicadas, muitos dados, a gente estudava muito sangue, tanto que ela levou a gente para o Hemocentro, etc. Mas eram aulas bem experimentais. Só que essa aula específica, ela passou um filme chamado Pandemia, eu acho, Epidemia, em que um macaquinho tem uma doença, era a cura, né? E ela começou, e eu meio que cochilei, né? Eu assisti uma parte do filme, depois eu comecei a cochilar, e eu fui meio que, sabe assim, quando você tá dormindo, acordado ao mesmo tempo? E aí Meio ela grog, assim. veio. Isso, e ela foi falando palavras, pandemia, foi falando isso antes da Covid, tá, gente? Pandemia, animal, biossegurança e etc. E eu só me lembro que eu peguei as palavras que ela tava falando e anotei no papel. Eu olhei e disse, nossa, que dá um livro. Uhum, É só isso que eu me lembro. E aí eu fui, nessa época eu tava lendo, gente, A Hospedeira da Stephanie Meyer, por isso que a editora comparou. Você gosta de A uhum, Hospedeira, você vai gostar, porque realmente utiliza muitos elementos que a Stephanie trabalhou, Stephanie Meyer, autora de Crepúsculo, e aí ela trabalha na ficção científica dela, né, uma visão futura, então eu desenvolvo tudo isso e transformo uma pandemia. E quando meu gato, nessa mesma época, né, assim, na verdade, foi uma série de coisas, porque minha amiga faleceu, vovó faleceu, meu gato faleceu, então eu queria imortalizá-los de uma certa maneira.
Então, por isso Uhum. que eu escolhi um gato como personagem principal, que é o Apollo, que ele tá vivo ali. Está na Mas não capa, haveria inclusive, né? isso, a capa, aquele gato preto, igual meu gato, Uhum. né? E por dentro do livro você vai encontrar esses elementos que para mim foram marcos de vida, mas imortalizados. Então, mesmo que a Nova Peste Negra ele tenha realmente seus encargos negativos e pontos de Uhum. vista diferentes, que é uma confusão aquele universo, mas essas camadas onde eu quis imortalizar estão bem legais, né? Uhum. Dá para ler. É um livro 3 estrelas de boa, sabe? Uhum. Mas assim, esse universo para mim ele foi bem intenso quando eu terminei de escrever e quando eu fui para a editora, né, que eu tive a oportunidade de mudar alguns capítulos, de adicionar alguns complementos, foi quando eu percebi que essa história podia ser amadurecida. Tanto que a Uhum. Nayara, na época do livro, ela falou assim: Marcos, é impressionante a diferença da escrita dos últimos capítulos para o começo, que parece que a coisa Legal. tá um outro nível. E aí eu poder, né, depois de. Eu publico em 2022, né, gente? E Uhum. agora retornar esse universo com a cabeça totalmente diferente daquela cabeça infantilizada. E aí nessa live eu vou abrir aqui, gente, e vou explicar porque o que acontece. Gente, naquela época eu tava lendo Percy Jackson, Crepúsculo, Uhum. A Hospedeira, livros que já são adolescentes e infantilizados. Então, eu meio que espelhei essa experiência pro Sim. livro, porque teve muita crítica negativa, tipo assim, o livro é muito infantil, não é um livro tão Uhum. jovem adulto, é um livro que né, tá muito infantilizado. Então, realmente, eu concordo com isso. E a nova pandemia, né, não vai ter a Jennifer nesse livro, não vai Uhum. ter os personagens, vai ter um spin-off, praticamente, onde eu vou meio que dar respostas às dúvidas que as pessoas tinham, entendeu? Uhum. Porque o livro acaba numa cena muito intensa, né? Onde as pessoas têm ódio de mim e me amam ao Uhum. mesmo tempo, sabe? Tem uma guerra porque eles, de uma certa maneira, é tanta coisa que acontece no livro, e eu concordo com isso, que você se perde de algumas coisas. Sim. Então, mas no final, os capítulos eles vão se intercalando um ao outro, né? E o Uhum. final tem ali um plot muito grande e acaba o livro. E ficou com Deus. Passou três Uhum. anos, o livro físico já vendeu tudo na editora, o pessoal comprou tudo, etc. E agora? E aí, lendo os comentários, me surgiu essa possibilidade de, né, de escrever o que o pessoal tanto teorizou, então vou dizer a resposta em geral, e tudo indica publicar ali em dezembro desse ano. Uhum. E já está bem encaminhado para isso, né? Isso, Ou eu não? vou. Assim, tá. Eu vou publicar pelo Clube de Autores, como eu falei, eu Uhum. tenho um amor imenso pelo Clube de Autores, pessoal. Comecei pelo Clube de Autores, eles me ajudaram a expandir o livro para outros lugares, né? Então, muita gente comprou na edição Sim. independente, que na Amazon, acho que se mantém ainda, acredito eu. Uhum. E, assim, acho que vai ser uma coisa meio voltar ao ponto de origem novamente. Só que eu vou colocar o e-book e a capa dura dessa vez, né? Que é uma edição pequenininha mesmo, é só para dar resposta. Sim. Mas depois que acabar essa spin-off, né? Que é a nova pandemia, eu não sei se eu vou voltar para Nova Peste Negra, sabe? Assim, é um universo que ele, Sim. mesmo com as respostas, eu acho que eu precisaria ter um pouco mais de psicologia, assim, de estudo literário para Uhum. desenvolver esses personagens a mais. Então, eu tenho vontade de conhecer outros universos e construir novos universos, né, que eu amo construir, mesmo que não escrevendo 100%, mas eu fico pensando o que eu sou além da ficção científica. Então, em geral, eu estou bem ansioso e espero que o pessoal goste das respostas, né, 20 anos antes do que dos Legal. acontecimentos do primeiro livro. É, isso que eu ia perguntar agora, que de repente, como já é uma história que está há muitos anos ali, né? Você publicou tem um tempo, vai lançar um spin-off agora. Será que é o momento de abraçar uma história, um universo completamente diferente e se desafiar como escritor, né? Então, que às vezes bate essa vontade, né, de tentar algo do zero, né? Aquela ansiedade, aquele frio na barriga de como que vai ser, né? Uma nova, uma nova história mesmo, né?
Exatamente, assim, eu meio que estou trabalhando nesses personagens, mas agora numa visão mais adulta deles, né? Porque os Sim. adolescentes, eles vão sumir, né? Porque eles não estão nem gerados ainda, né? A Jennifer Uhum. é uma bebezinha ainda quando acontece Sim. a spin-off. Então é uma coisa meio como é que eu vou trabalhá-los de uma maneira mais séria, né? Obviamente, alguns capítulos vão se manter, né? Porque no primeiro livro eu vou trabalhando passado e presente. Uhum. Então, eu precisei manter os capítulos do passado com aquela minha escrita para que desse Sim. sentido ao leitor que já leu A Nova Peste Negra. Então, eu tive que manter esses capítulos, né, meio que infantilizados, eu tive que manter para Sim. dar uma coerência para o leitor. Mas confesso, pessoal, que nessa spin-off tudo vai ter um pouco mais de sentido. Você vai entender a corrupção, quem é o vilão da obra, Uhum. de certa maneira, porque a mãe da Jennifer abandonou ela ali, no momento onde ela mais precisou, né? E ela vai descobrir que ela é o mórbido, ela é o protótipo, né? É aquela ser humano que foi criada no sentido de é, ter uma super imunidade, né? Ter uma força, que era esse ser humano do futuro. Então, quando a Jennifer entende, né, e a gente vai observar pelo passado, que ela é o primeiro, um protótipo que foi escondido pela mãe, vai ser bem legal, sabe? Eu espero que o pessoal acabe gostando, né, que vai além também da pandemia. Sim. Então, eu meio que tentei conectar o máximo que eu podia desse universo para spin-off, para assim o pessoal que lê entender muita coisa que ficou em branco em A Nova Sim. Peste. É interessante, é um bom complemento, né? E você já deu aqui um spoiler, né, de um projeto futuro, né, que está aí para 2025. O que mais você planeja? Né? O que mais está aí no seu radar de mudança, de coisas novas? Fala pra gente. Eu queria trabalhar não, eu queria assim ler mais autores de fora no sentido de ler em língua estrangeira, é Uhum. também dos planos aí. Eu tô começando agora no espanhol e no francês. Você fala Só ler na língua nativa, né? Ler livros em espanhol, livros em francês. Isso, Né? exatamente, da língua realmente nativa Sim. deles, né? Mas para trabalhar realmente, porque assim, pessoal, eu tô me vendo, né, como um estudante que precisa desenvolver essa linguagem. Eu queria fazer esse teste, né? Como é que vai ser? Sim. Então, é um dos motivos. O segundo é, como eu falei, eu vou fazer projetos que voltem esses autores antigos para saber como eles estão, né? Um bate-papo. Então, o podcast em si, que não sei se você já percebeu, não sei se também já percebeu, mas ele tá também mudando, né? Ele tá ficando mais junto do Instagram. Tá com mais Uhum. cortes, tá com uma estética mais legal, né? Eu tô também investindo mais em edição de vídeo, então Sim. tá sendo mais agradável. E eu espero muito, assim, que eu fique muito mais profissional, tanto no Spotify como no A Breve História, né? Que eles meio que se unem mesmo. Gente, o TikTok, eu já desisti. Eu não consigo fazer Reels, tá? É. Não dá, algo muito, não sei. Não é pra você, né? E tá Não tudo é, bem. não é. Não sei se é porque tem que ter uma câmera boa ou tem que ter um hype, né? Tem que saber os hypes de um momento. Sim. Eu não consigo, sabe? Eu sou muito de ir fazer e não necessariamente ir atrás do hype, sabe? Então, o TikTok eu vou postando uma coisa ou outra, mas não contínuo, não s- sempre, né? Em geral. Então, é, é isso, assim, focar em geral nos autores brasileiros, os autores nacionais, contemporâneos, tentar juntar um pouco, né, dos meus estudos na universidade, que super conecta com literatura, que eu gosto Sim. de fazer isso, e desenvolver um pouco mais, né, os projetos em si, no sentido de evoluir mesmo, de fazer mais parcerias e, não sabe, construir Uhum. mesmo, sabe, e poder trazer algo novo para mim. Que eu achava, Legal. gente, que o perfil literário era só parceria com autor, editora e só fazer resenha de livro. Hoje em dia eu percebo que é um universo bastante e eu amo explorar. Sim, que bom. Bom, eu fico feliz, Marcos, que o projeto está ativo, está crescendo com novas possibilidades de escrita também. Então, muito trabalho para 2025 para frente, né? Fora a faculdade, né, também, fora os estudos.
E, bom, antes da gente encerrar aqui a nossa conversa, Marcos, queria agradecer. E como que as pessoas te encontram? Nas redes sociais, principalmente no Instagram, né? É @a breve história, correto? Tudo junto, sem ponto, sem nada. É isso? Isso, pessoal, a breve história, né? É só colocar que aparece, que tá no YouTube também, dependendo da situação, aparece. Tá no Uhum, Spotify também vai aparecer ali minha carinha, minha metade, né? Porque sim. só a metade, por conta da quarta temporada paraibana, que tem uma estética mais sombria, então tem só o quarto, só a metade da cara. Mas me aparece lá, né? São conteúdos, como eu falei, focados nos autores nacionais, alguns mais paraibanos, mas se você quer realmente só para conhecer minhas loucuras, o que eu Uhum, penso, é um bom lugar para você encontrar. legal. Então, Marcos, queria agradecer mais uma vez sua participação aqui no Pode Ler e Escrever. Sucesso. E quem sabe daqui a 2 anos você volta que a gente conversa e atualiza de novo esse bate-papo nosso. Gente, para mim vai ficar gravado para sempre, né? Eu vou, acho que, não sei se você está assistindo no meu canal, mas eu vou adicionar também esse vídeo lá Sim. no vídeo de colaborações, vai ficar um em cima do outro, o antigo e Uhum. o novo. Mas obrigado, Juliano, por me convidar para voltar. É sempre um prazer mesmo, como eu falei, participar dessa grande família. E eu amo, gente, poder escrever, sempre estou compartilhando, comentando. Acabo conhecendo pessoas além também de autores, editores, etc., professores. Então, acho bem legal, pessoal. E se você não conhece ainda o Pode Ler e Escrever, são mais de 200 episódios. Então, procura algum que você, né, quer, algum autor Assunto não específico. falta aqui, né? Assunto e autor não Exatamente. falta. Além da qualidade, né, gente? O João tem uma qualidade maravilhosa no podcast, então se joga assim, acho Obrigado. que você vai gostar bastante. Obrigado, Marcos. Fico feliz com esse depoimento final. Não tinha como a gente terminar de uma melhor forma. Então, obrigado a todo mundo que assistiu e todo mundo que assistirá esse episódio aqui com o Marcos. Se inscreva aqui no canal. Saindo daqui, vai direto para o Instagram seguir o Marcos por lá também.